Maravilha, podemos estar juntinhos mais uma vez, não é? E desde já queremos abençoar você, a sua casa, declarando que sobre a sua vida, sobre toda a sua descendência, haja prosperidade por louvor da glória do Senhor. Amém? Bom dia, que privilégio estarmos juntos mais uma vez para receber tudo aquilo que Deus tem para todos nós. Que o Senhor continue fazendo essa linda obra, pois Ele é fiel e que nós possamos estar sempre disponíveis. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E vamos juntos mais uma vez permitir que, pela palavra de Deus, possamos caminhar sempre de cura em cura. Que Deus seja exaltado. Privilégio ter você mais uma vez com a gente, viu? Amém. Que Deus nos abençoe mais uma vez aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode interagir conosco, né, através do nosso WhatsApp, que já está aqui disponível, que é 984029756. E você pode enviar sua mensagem digitada ou seu pedido de oração, se assim você quer que oremos aqui no final do programa. Então você pode enviar por esse canal, por esse WhatsApp, que é o 984029756, ok? Vamos aguardando aí a sua participação, né? Porque tem sido sempre uma grande bênção, né, pastor? É isso aí. E hoje nós vamos trabalhar, então, tirando aí algumas identificações. Vamos, né? O tema de hoje, então, para nós é identificando o juiz falso do verdadeiro, ok? Que o Senhor possa, pela sua palavra agora, nos dar aí um entendimento maior acerca da nossa postura como servos de Deus e Ele, sendo o nosso supremo juiz, o que Deus quer nos ensinar. Eu te convido a abrir, então, a sua Bíblia comigo nos Salmos 82. Salmos 82, diz a palavra de Deus. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem. Vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Amém? Que Deus possa nos trazer mais uma vez esse entendimento aqui. E os Salmos aqui, quando Asaf, né, começa a nos mostrar de certa forma que nós temos visto o mesmo acontecendo no nosso país. Todos os dias, infelizmente, aí, jornais, TVs, enfim, né, um dos nossos 3 poderes, né? Atuando aí o nosso poder judiciário, tomando as suas decisões, infelizmente, como tem tomado e temos visto aí, influenciando, querendo ou não, né? Através dessas posturas, dessas decisões que vem tomando, a vida de todos nós, cada um, né? Que estamos sujeitos aí a essa liderança, vamos dizer assim, essa forma, né? De julgamento Qual é a justiça que tem sido imposta sobre a nossa nação? Como é que os juízes dessa terra estão agindo? Conforme a justiça de Deus ou não? Aqui a gente vê, né, Asaf deixando bem claro, trazendo essa mensagem do Senhor para todos nós. E temos visto realmente essas influências, mas que tipo de influência temos sofrido? Agora vamos pensar bem aqui. Por que é que eles estão, né, cometendo esses erros, esses equívocos sobre a nossa nação? É porque nós mesmos, anteriormente, cometemos o nosso erro.
E é isso que Deus está trazendo para nós aqui nesta manhã. E eu entendo que nós vamos ser ricamente abençoados aqui, ok? Amém. Deus, Ele está assistindo, ok? Todas as coisas, como supremo juiz, né, pastor? Ele está, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte e poderoso. Exatamente. E aqui nós temos, assim, instruções a respeito, não é, da justiça de Deus. E nós vamos olhar aqui algumas características dentro desse texto que o pastor Valdir leu, a respeito do juiz verdadeiro e do falso juiz, ou seja, dos juízes falsos. Então, quais são as posturas e atitudes deles? Isso nós vamos conversar aqui. Então, a palavra de Deus ela é muito clara, ela traz assim uma lucidez a respeito sobre a justiça, entre muitos outros textos, mas esse texto é especificamente sobre o juízo, né? Ou seja, sobre a figura do juiz. Não é? Então, verdadeiramente assim, é importante nós entendermos, é importante nós compreendermos que quando começa a chegar até o trono de Deus o clamor do povo, não é? Clamando pela justiça, que Deus estabeleça a justiça, não é? É o que o povo, as igrejas, hoje nós estamos fazendo, né? Orando pela nossa nação, e principalmente nesses dias agora, né? Tão importantes para a nossa nação a respeito das eleições. Né? Então, assim, queremos que você fique bem atento, bem esperto a respeito do que nós vamos falar aqui, ok? Ok. Amém. Nós temos aqui uma participação da DDD 28, diz assim: meu nome é Iago Coimbra e peço oração para toda a minha família, principalmente na área espiritual. Ok, Iago, nós vamos orar por você sim, em nome de Jesus. DDD 31, a nossa irmã Nilda, diz assim: gravei e ouço todos os dias e sigo os conselhos que estão dando resultado, né? Aqui agradecendo a Deus pela vida da pastora Silvana, né? Que esteve aqui na segunda-feira, né? Glória a Deus, minha irmã. Deus continue também abençoando você ricamente. DDD 83, oi pastor, sou ouvinte deste programa e sou Itamar, de Cajazeiras, na Paraíba. Peço oração. Oi, Itamar, obrigado, viu, pela sua companhia, essa audiência aqui conosco. Nós vamos estar orando aqui no final do programa, viu? E que bom que a Rede Super tem alcançado tantos, como diz lá no Rio Grande do Sul, tantos rincões. Olha né? aí. Tantos lugares, né? Maravilha. Glória a Deus por isso. O Senhor é maravilhoso, viu? E aí, pastor? Antes de entrarmos aqui nos tópicos, né? Eu queria chamar a atenção aqui nessa questão de... o próprio Salmos 82 nos chama a atenção aqui, que é a atuação, primeiro, do Poder Judiciário. Aqueles que são juízes, que foram colocados como juízes. Eles estão manifestando, de alguma forma, os seus pensamentos, não é isso? As suas opiniões. A questão é como esses corações, como essas pessoas que estão nessa determinada posição pensam, o que é verdade para elas, o que é justiça para elas. E elas vão fazer, né, tomar as suas decisões em cima do que elas pensam, do que vivem o coração. Então, é algo que eu começo a pensar que é interessante você considerar. Alguém está nos representando, porque nós os colocamos ali. Agora, essa atuação desse poder, como é que ele está? Nós temos que fazer essas avaliações, porque são eles quem tomam algumas decisões e depois de tomadas, aí é aquela questão, né? Não adianta chorar o leite derramado, né? Elas são tomadas e, por causa disso, estamos recebendo influências. E aí essa questão da influência é que também eu acho que a gente deve pensar muito, porque é de cima para baixo. Então, se for bem lá de cima, né, que é do soberano, a história vai ser outra, a nossa influência será. Tem uma coisa também, pastor, é que as escrituras nos direcionam, ou estabelecem, aliás, que Jesus, ou seja, o Senhor é o supremo juiz. Né? E ele julga com equidade
não é? E ele quer que também julguemos com equidade, não é? Ok. Então, por ele ser o supremo e soberano juiz, então, o Senhor sabe exatamente sobre justiça e sobre injustiça, não é? Então, Jesus experimentou a questão da injustiça daqueles que ajuizavam na época, não é? E ele passou por isso, nos deixou um exemplo, um legado a respeito de justiça. Então, quando nós olhamos as Escrituras, nós olhamos e sempre a palavra de Deus está dizendo: Jesus é o soberano juiz e ele, então, julga, ou seja, ele condena ou ele absolve, não é, aqueles da forma que deve ser feita com equidade. É isso que o Senhor espera, que os juízes ou aqueles investidos de autoridade possam julgar da mesma forma, com equidade. O que quer dizer equidade? Com equilíbrio, com sabedoria, né? Com inteligência. É isso que a palavra quer dizer sobre isso, né, pastor? E ele sendo o supremo juiz, é bem verdade que o juiz é aquele que traz o juízo. Então, é uma responsabilidade tremenda, né? Para punir aqueles que são criminosos e recompensar os justos. E será que está acontecendo isso no nosso meio? Nós estamos debaixo de qual juízo, né? A mando de que tipo de juízo? O falso ou o verdadeiro? Por isso nós temos que observar, porque o que está acontecendo, na verdade, é que a igreja precisa tomar uma posição, os líderes dessa nação precisam tomar uma posição, porque nós cremos que as nações pertencem ao Supremo Juiz. E é ele quem faz vir sobre nós o verdadeiro juízo. É do Supremo Juiz. É isso que Deus espera de todos nós. Então é o que nós precisamos colocar em prática, viver o que Deus tem nos ensinado. Para isso nós vamos entender que a vontade de Deus ela é soberana, ela deve se cumprir. Deus criou a igreja, Deus nos colocou, nos confiou o Evangelho de Jesus Cristo, que é a forma de nós levarmos aqueles que são injustos a se arrependerem, a tomarem uma postura que, na verdade, é necessário, para que as bênçãos de Deus sobrevenham sobre a nossa nação, sobre todos nós. Mas, infelizmente, não é o que acontece. Mas Deus aguarda que isso venha a acontecer. Que aqueles que ainda não se encontram na verdadeira justiça, que possam se arrepender, tomar essa posição. Aqui eu deixo um alerta para todos nós que somos filhos do Deus vivo. Nós temos o nosso Supremo Juiz, devemos andar segundo a justiça divina e como estamos ligados, vinculados à justiça divina, não cabe a nós sermos coniventes com os injustos. É algo que nós precisamos fazer valer no nosso dia a dia, né, pastor? E para isso, então, vamos à primeira... O verdadeiro juiz. Primeiro ponto, né? A primeira dica para todos nós. O verdadeiro juiz são aqueles escolhidos e designados por Deus. Então, nós sabemos que é o Senhor quem chama, é o Senhor quem capacita, e já falamos aqui em programas passados sobre a unção, né? Recebemos a unção, esse poder que vem do alto, delegando àquela pessoa para cumprir aquele determinado propósito ou chamado de Deus. Então, os verdadeiros juízes são aqueles que são chamados por Deus, Ele escolhe e Ele mesmo derrama a sua bênção, que é a unção. Por isso são designados. Já o falso, pastor, é aquele que governa pela sua própria vontade, são seus próprios interesses, e aí não tem nada a ver com a palavra de Deus e os verdadeiros, né? Eles olham seus próprios interesses. É aquele dito popular, né? Olha para o seu próprio umbigo e de uma certa forma se acham deuses, né? E aí faz o que quer, né? Aí começa. E se sente, então, soberano e faz... Vai complicando tantas tudo. Coisas aí que a gente sabe e tantas outras que nós não sabemos, né? Mas a gente já tem algumas outras participações aqui, pastor.
Bom dia, quero um conselho. Meu marido me largou e já arrumou outra. E fez o meu filho conhecer a outra. Ele chorou muito. O que eu devo de fazer? Bom, minha irmã, assim, é uma situação difícil, né? Complicada. E a gente tem que entender toda a situação, todo o contexto, né? Só por essas informações aqui, é muito pouco a gente tecer algum tipo de conselho para você. Mas nessa situação que você está vivendo, você precisa buscar se firmar cada vez mais no Senhor. Né? Ele que é o Senhor absoluto de todas as coisas. Você está vinculado a alguma igreja local? Se você estiver, então, é importante você fazer o teu líder, o seu pastor ou pastora, conhecer, saber dessa situação. Não sei se o seu marido não era cristão, ou se ele era da igreja, então tem que conversar com a liderança, para que a liderança possa fazer alguma coisa nesse sentido, né? Conversar com ele e tudo mais. E para você hoje, né, já que ele está com uma outra, diz que já apresentou essa outra para o seu filho, então você vai ter que agora se reinventar, não é? Ou seja, se reinventar, porque como que vai ser sem a ausência do seu esposo, questão de trabalho, questão de sustento. Então aí tem várias situações que aqui a gente demandaria um bom tempo para a gente poder falar sobre essas coisas, mas eu entendo que você precisa buscar ajuda, né? É importante não estar só, para você poder, no sentido de estar só, sem um apoio, amparo, né? Então, e você buscar essa ajuda necessária, tanto espiritualmente quanto emocionalmente. E aí, no que diz respeito, não é, se vocês eram casados ou não, ou só tinha uma questão de união estável, é outra situação que você precisa, então, aí buscar uma orientação jurídica, se é assim, né, para te orientar, tá bom? Pelo menos é o que eu posso te falar, assim, de uma forma mais ampla, porque, na realidade, aí tem vários desdobramentos, né? DDD 31, paz do Senhor, me ajude em oração, a cura para minha mãe e familiar que não tem humildade uns com os outros. Sou filha de Maria Silva, que ela luta com o câncer desde 2010. Ok, nós vamos orar sim, pedindo que Deus possa intervir nessa situação, tá joia? Em nome de Jesus. DDD 38, assistindo aqui o programa, identificando o juiz falso e verdadeiro, mora aqui em Bocaiúva. Que bênção, peço orações pela minha família. Obrigado, viu, pela sua audiência, carinho, grande abraço. Em nome de Jesus, nós vamos estar orando pela sua família, viu? Amém. E aí, pastorzão? A gente estava falando, pastor, desses juízes que são escolhidos e designados por Deus, nos chamando a atenção exatamente pela postura da igreja em fazer valer essas coisas para que aqueles que estão enganados, né, ou sejam, os falsos, eles venham se isentarem do juízo final. E esse é o principal motivo para que nós vivamos a justiça divina. Ensinar, viver, para que aqueles que estão fora sejam retirados do caminho da perdição, para que eles não venham ser reprovados lá no juízo final. Essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo. Nós não estamos aqui para ficar criticando, condenando, perdão, não é nesse aspecto, mas é pelo contrário, é trazer a vida que recebemos na pessoa do Senhor Jesus. E esse é o papel da igreja, por isso estamos aqui falando. Você pode estar equivocado, caminhando com aqueles que estão errados, mas essa não é a vontade de Deus. Então vamos atentar para que realmente o Senhor possa te colocar no lugar certo e você com o seu coração posicionado corretamente. Vamos dar mais uma caminhada aqui, pastor? Vamos lá. O segundo ponto, então, que nós devemos considerar, considerando o verdadeiro juiz, eles assumem responsabilidades por determinadas áreas. Eles sabem o que devem fazer e até onde vão, ok? Assumem as suas responsabilidades. Já os falsos juízes, eles levam os outros ao erro, que é o que nós começamos a dizer aqui, a questão da influência.
A pessoa que anda no caminho errado, ela certamente ela vai influenciar de maneira negativa aqueles que estão ainda indecisos. E é aí que a coisa começa a complicar. Nós estamos aqui exatamente para proclamar a verdade, o evangelho da salvação, que vai libertar todos aqueles que estão cativos à injustiça, ao erro, para que nós possamos então fazer valer a vontade de Deus. O texto aqui que a gente leu, Deus fala, né, claramente, ele há de estabelecer o seu julgamento lá no final. E nós temos que entender isso. E ele faz a pergunta aqui no versículo 2, até quando julgareis, né, injustamente e tomareis partido pelas causas dos injustos? Não é isso que Deus tem como justiça. Se o injusto, o nome já fala, injusto, não tem justiça. E não é esse o modelo que nós temos, não é essa a postura que Deus espera que tenhamos. Muito pelo contrário. Então, cuidado, né? Porque Deus está confiando a responsabilidade sobre aquele que Ele escolhe e determina. É o justo, mas aquele que não está sempre voltando para si, olhando para o seu próprio umbigo, ele pensa em si, a coisa é só para ele e vai fazendo, né, o jogo de panelinha, né? Com um aqui, outro ali, vai ajustando até fazer valer o que é realidade para nós. Esse mundo jaz no maligno. Exatamente. Não é verdade, pastor? E Deus quer estabelecer a sua justiça sobre a terra. Né? E quero levantar homens e mulheres justos, né, para governar, para ajuizar. E é óbvio que a perfeita justiça ela deve ser expressa através da igreja. Eu ia dizer a nossa igreja, mas é a igreja do Senhor Jesus, não é? Então, essa justiça em todos os aspectos, não só a justiça das leis, mas tem a justiça social, tem, sabe, toda essa performance, ou seja, da igreja na sociedade, influenciando para que as pessoas sejam justas, para que as pessoas, né, possam sempre estabelecer os princípios do Senhor e da palavra dele sobre a face da terra. Né? Então a igreja é o instrumento que Deus separou para ser esse órgão, esse agente, não é? Esse agente, então, do estabelecimento da justiça de Deus. Por quê? Porque um dia todos nós, não é? Ou seja, vamos nos deparar, não nós, mas com o juízo final, não é? Ou seja, aqueles que estão em Cristo, não é? Ou seja, e aqueles que não estão em Cristo. Ou seja, pela nossa vida, a nossa atitude, a nossa postura, de vivermos e darmos exemplo de pessoas justas na face da terra, o propósito é o quê? Que as pessoas possam se espelhar em nós, para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro juiz, não é? O verdadeiro juiz. E aí, sim, para quê? Para que as pessoas possam ser livres do juízo final, não é? Que é esse juízo que só o Senhor, aquele que tem a autoridade para abrir os selos, para abrir o livro, não é? Esse que tem o santo, o único justo que tem esse poder e autoridade de abrir o livro da vida, não é? E aqueles nomes que não estiverem no livro da vida, então eles vão para o lugar separado, distante do Senhor, não é? Então, essa é a realidade, esse é o propósito maior do Senhor na face da terra. Amém? Nós temos aqui outras participações. Temos aqui DDD 22. Bom dia, pastores. Vocês poderiam me falar onde está na Bíblia a passagem da casa na rocha e a casa na areia? Eu posso falar assim, deixa eu só ver algumas outras participações aqui. Bom dia, Deus abençoe a todos vocês. Sou o pastor Cleomar Guimarães, aqui de Campo Grande, no Mato Grosso. Que bênção. Peço oração pela minha saúde e da minha família. Um grande abraço. Pastor, obrigado, viu? O senhor está nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, viu? E possa estar aí capacitando o irmão. Ok? Mais uma participação. DDD 14. Olá, meu nome é Eunice.
fale comigo. Olha só, Eunice, a gente não tem como falar por aqui pelo WhatsApp, porque nós procuramos responder aqui ao vivo, tá bom? Ou uma participação, ou mesmo pedido de oração, que nós vamos orar depois, tá bem? DDD 41, olá, bom dia, meu nome é Marcos, eu moro em Curitiba, amém? Gostaria de saber se a igreja tem curso teológico. A Lagoinha tem sim, tem o Carisma, e aí você pode entrar e pesquisar aí na internet, Seminário Teológico Carisma, que inclusive está sendo aberto, né, unidades nas outras Lagoinhas e assim sucessivamente. Vai chegar aí, com certeza, né, temos aí a Lagoinha e com certeza o Carisma já deve começar já a atuar por aí, tá bom? Então é só você olhar no próprio site da Lagoinha, da nossa igreja, lagoinha.com, ou Seminário Teológico Carisma, que é o seminário aqui da igreja, tá bom? É isso aí. A irmãzinha que está querendo lá saber lá, Mateus 7, 20, a partir do 24, lá os 2 fundamentos, né? Que é o que ela quer saber. Isso, Mateus ela 7. pode pegar lá, 7, 24 até o 27, aí vai ter aí, né? A resposta para ela aí. Mas vamos continuar aqui, né? É por isso que nós precisamos levar a sério, né? Tudo isso que Deus tem confiado a todos nós. Vamos fazer isso com juízo, né? Perdeu o juízo, menino? Não, não é por aí, não. Nós que somos do Senhor, vamos assumir isso com responsabilidade, porque Deus tem confiado essas coisas a nós. E é dessa forma que nós vamos, então, distinguir aqueles que são falsos e os verdadeiros. E nós temos que levar, não só tomarmos essa posição, mas como também distinguir, fazer com que esses que são falsos sejam retirados, para que não venha comprometer toda a nação, né? E consequentemente, cada um de nós. Porque a influência deles é negativa, mas nós devemos influenciar com o Evangelho, com a verdade, com o juízo divino, para que todos sejam aprovados quando no juízo final, que é a vontade de Deus para todo homem que crê nele, ok? Então que a gente possa colocar em prática isso aí. E o último ponto, então, que nós vamos estar trazendo aqui seria com relação ao verdadeiro juiz, né? Os juízes são aqueles que são justos e dignos de confiança, óbvio, né? Você não vai confiar em quem é injusto, né? A menos que você também seja um injusto. Aí você vai fazer isso, tá? Mas para ser verdadeiro, você vai confiar naquele que realmente trabalha na justiça. Ele é justo. Já o falso juiz é aquele que é irresponsável e egoísta. Egoísta por quê? Porque ele está sempre olhando para si mesmo, Sim. Ele quer, né, tirar vantagem. Infelizmente, isso aí é um dito, né, do brasileiro, né? O brasileiro é visto dessa forma, ele sempre quer tirar vantagem de alguma forma. E eu entendo que isso vem lá da infância, viu? Alguns pais que gostam de cuidar, criar, educar, ensinar o caminho para os seus filhos, como se eles tivessem o direito de estar sempre recebendo alguma coisinha por fora para poder fazer o que é correto. Já é uma inclinação para a corrupção e, infelizmente, vão ser falsos juízes, vão agir pela injustiça. Exatamente. E isso não é verdade. E a igreja tem que ser expressão Exatamente. da justiça de Deus, né? Isso. Na face da terra. Ou seja, se nós somos chamados de sal, o sal é para dar sabor. Não pode ser insípido. Não pode ser insípido, ou seja, o que é insípido? Um sal que não salga, não é? A Bíblia diz, só serve para ser pisado pelos homens, não é? Ser lançado na estrada. Então, nós fomos criados para quê? Sermos sal e luz. E todas as vezes que a igreja se isentou dessa função, chegamos onde nós chegamos, não é? Com situações tão delicadas. E aí muitas vezes a gente achou, não é, como a igreja como um todo, que era só dentro dos 4 paredes que nós tínhamos que ser igreja, não é? Cada um se enclausurou, cada denominação se enclausurou nas suas 4 paredes, não é? E aí nós nos alienamos diante dessa sociedade, pelo qual Deus nos chamou para sermos o quê?
agentes de restauração, de cura, de libertação, trazendo luz e sal, né? Então, mas graças a Deus que o Senhor tem aberto o entendimento, né, das pessoas, dos pastores, dos líderes, né? Porque na realidade, queridos, ou seja, todo o sacrifício de Jesus foi fora do arraial. Sabe o que quer dizer isso? Fora das quatro paredes. O ministério de Jesus foi fora das quatro paredes. E a igreja, quando eu falo a igreja como um todo, entendeu o inverso, que achou que tinha que ser dentro das quatro paredes e não fora. E quando então a igreja começou a sair fora das paredes, começou a trazer um evangelho que alcançava os corações daqueles que estavam lá fora, então a igreja começou a se tornar muito mais atuante, participante, muito mais presente em todos os nichos, em todas as áreas. Para quê? Para sermos luz, para sermos ali justos, apresentando a justiça, não é? Para quê? Para que as pessoas então possam, através das nossas vidas, verem a verdadeira luz que é Cristo. Não os nossos dogmas, não os evangeliqueis, não é? Não, nada disso. Mas Jesus, ok? DDD 77, temos aqui a participação. Paz, peço oração pela minha família. Sou da cidade de Piripá, na Bahia. Quando dá, eu assisto o programa. Eu gosto muito de assistir, pois estou assistindo, estou aprendendo de Deus. Abraço, paz, pastores, meu nome é Aurita. Ok, Deus abençoe, obrigado, viu? Pela sua participação, sua audiência aí conosco. DDD 24, bom dia e a paz do Senhor. Pastor, Deus pode nos alertar através de sonhos. Sou de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. É a Célia Freitas. A paz do Senhor, pastor. Deus pode nos alertar através dos sonhos? Sim. Deus usa as mais variadas formas, a forma que Ele quiser, para falar conosco. Por exemplo, comigo, Deus fala muito em sonho comigo. Deus, a minha vida toda, desde que eu conheço a Cristo, Deus sempre me deu sonhos. Quando eu preciso tomar decisões, eu estou orando por certas situações, uma das formas de Deus falar comigo é através dos sonhos, né? Outra através das próprias Escrituras. Mas Deus pode usar pessoas, Deus pode usar qualquer circunstância para que o recado, ou seja, a palavra, a direção, a orientação, né, a estratégia deles nos alcance, tá bom? Então, a gente tem que estar aberto a isso, tá certo? Ok, muito bem. Mais uma participação, e aí a gente... Paz de Cristo, bom dia, sou de Nova Friburgo, no Rio, região serrana, que bênção, Deus abençoe, queridos, aí o Rio de Janeiro sempre presente, né, aqui conosco. Temos mais uma aqui, DDD 61. Bom dia, peço orações para a minha vida, me chamo Jaciel, 61 deve ser Brasília, mas pastor, a igreja em si não prega isso? Muitos procuram a Deus pela recompensa da salvação. Já Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, automaticamente a própria palavra promete algo em troca daqueles que decidem servir a Jesus. É verdade, né? É verdade, a palavra fala sobre isso. Mas nós estamos abordando a questão da justiça, não é? Então, como que muitas vezes, em função até mesmo de alguns benefícios naturais que Deus já prometeu para aqueles que são fiéis, não é? Então, muitas vezes se tornou, a igreja deixou de exercer a sua função em detrimento desses benefícios, ok? Por quê? Então, deixa eu ficar aqui dentro do arraial, que aqui está gostoso, está jóia, beleza, agora já sou salvo, você tem a Cristo, tem todas essas benesses aqui prometidas pela palavra de Deus, sou honesto, sou fiel a Deus, dou dízimo, eu oro todos os dias, né, evangelizo, glória a Deus. Mas não é só isso, entendeu? Não é só isso, é muito mais, tu entende? Então, assim, justamente, é muito fácil a gente ser sal dentro do saleiro. Agora, ser sal fora do saleiro, que é lá fora, onde as pessoas te confrontam, te
assim, te ameaçam, às vezes, né, te ridicularizam. E aí você ser sal e exercer a justiça de Deus, não a justiça dos homens. Mesmo sendo injustiçado, nós temos que ser e exercer a justiça de Deus. Qual é o propósito? Quer que as pessoas vejam Cristo em minha vida, nas nossas vidas. Entendeu, querido? Obrigado aí pela tua participação e tua audiência. Ok. Deixa eu dar alguns recadinhos para você, que o nosso tempo ele não para, né? O reloginho vai e vai embora. Olha só, queridos, agora a partir do dia 15, né, desse mês, vai iniciar a nossa escola de restauração aqui nas dependências da Clínica da Alma, aqui na Igreja da Lagoinha, ok? Então, a partir do dia 15, inicia então a nossa escola de restauração, que é em 2 meses. Então, ela termina no dia 4 de dezembro, e com aulas à noite, nas segundas e terças-feiras, aqui nas dependências do Ministério, tá bom? É uma escola que vai abordar temas específicos na área de restauração, cura e libertação, e cada módulo, são 3 módulos esse curso, contém 16 temas. Então, em 2 meses, você vai estudar 16 temas nessas áreas relacionadas à restauração e à cura, ok? A outra informação que eu quero passar para vocês é a respeito da escola de restauração intensiva que vai acontecer lá no Rio Grande do Sul, na semana que vem, né? Nós vamos estar lá em São Gabriel, exatamente, interior do Rio Grande do Sul, bem pertinho da fronteira. Do dia 11 a 14 de outubro, nós vamos fazer de uma forma assim, 4 dias intensos lá, fazendo o módulo 1, que nós fazemos em 2 meses aqui, nós vamos fazer em 4 dias lá, né, aproveitando o feriado do dia 12, o sábado, o domingo, a quinta-feira à noite. Então vai ser um batidão para que a igreja então tenha essas ferramentas para, sabe, ser bênção, justamente a ministrar nas células, e líderes melhor preparados para poder lidar com tantas ovelhas que estão chegando tão machucadas e feridas, né? E a outra informação, que já é para preparar você para a nossa escola também de restauração intensiva em janeiro de 2019. Isso mesmo. Então, assim, para você já poder se planejar, vai ser do dia 14 ao dia 18. E isso vai acontecer aqui nas dependências do Ministério, aqui nas dependências da Igreja da Lagoinha, do dia 14, que é uma segunda-feira, a 18, que é sexta. Então, aqui são 5 dias com aulas manhã, tarde e noite. Então, assim, você tem que tirar esses 5 dias para você sabe, mergulhar profundamente nessa área. E aí, ali nós vamos ter os 3 módulos acontecendo em salas diferentes. Então, se você quer fazer o primeiro, é o módulo 1. Então, planeja aí, você está conosco aqui durante janeiro, nas suas férias, e você poder receber e se preparar melhor para poder ministrar tanto para você quanto aqueles que Deus vai colocar diante de você. Pastor, fazer um fechamento. Fechamentozinho para a gente orar. Ok. Só chamando a atenção aqui, então, para encerrar, a questão da irresponsabilidade dos falsos juízes, levando, então, o povo a errar. E é o que está acontecendo. E nós não podemos permitir isso, tá? Vamos ficar atentos, porque a influência é negativa e leva o povo a errar, e seremos certamente penalizados por isso. O povo geme, né? A verdade é essa. Por isso devemos colocar um justo para governar, porque essa nação é do Senhor Jesus. É o Deus, né, o Supremo Juiz, é que vai estar fazendo todas as coisas, para que a gente possa realmente representá-lo aqui, enquanto aqui estivermos, fazendo a justiça dos céus na terra. Olha, só para finalizar aqui, me chamou a atenção aqui Eclesiastes 10, os versículos 16 e 17, olha que interessante. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros, e quando as autoridades começam a se divertir logo pela manhã. Mas um país vai bem
quando quem o governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Amém. Que Deus possa ser o supremo juiz dessa nação e que nós, como deuses, como o texto aqui fala, porque somos filhos do Altíssimo, nós possamos fazer isso aí e o juízo de Deus seja sobre todos, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém? Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos orar então. Eu sei que você está orando pela nossa nação. Eu sei que você está orando pelas nossas eleições. Continue. Né? Estamos em jejum e oração para que Deus faça a vontade dEle, né? E o Senhor seja honrado. Amém? Pai, amém. Muito obrigado por cada telespectador, por cada mensagem, amém. Por cada pedido de oração. Amém. Eu sei que o Senhor conhece todas elas, todas as pessoas, todas as dificuldades. E eu oro, Deus, pela sua intervenção, e para que possamos sempre ser homens e mulheres segundo o teu coração, exercendo a justiça divina, para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Muito obrigado, Pai. Abençoe cada um agora, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela sua companhia. Amanhã estaremos aqui mais uma vez. Rede Super, inspirando você. Tchau, gente. Tchau. Abração. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.